A graça e a paz, tudo bem? Eu sou o pastor Felipe Assunção da Igreja Metodista Central em Linhares. Estamos aqui para compartilhar com vocês mais uma aula da nossa escola bíblica que está disponível no nosso canal no YouTube. Lembrando, na semana passada nós conversamos um pouco a respeito do andar pela cruz. E todos nós precisamos andar pela cruz, andar na revelação do Senhor. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o negar a si mesmo. Roda a vinheta. A palavra de Deus em Lucas, capítulo 9, versículo 23, um dos textos dos evangelhos, vai abordar o seguinte: e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, baseado nesse texto, nós vamos conversar um pouco sobre negar a si mesmo. Mas antes de tudo, nós precisamos entender o que é negar a si mesmo, para você, na sua compreensão. Bom, antes de nós avançarmos nessa questão do entendimento do princípio da cruz na vida de Jesus, primeiro é necessário a gente fazer um estudo, entender melhor um pouco a respeito do negar a si mesmo. Negar a si mesmo não é uma completa, vamos dizer assim, anulação da sua vontade ou da minha vontade. Eu vou negar a si mesmo, eu vou negar toda a minha vontade. Isso, na verdade, não é o negar a si mesmo. Trata-se antes de uma renúncia, ou seja, trata de uma renúncia da minha vontade para seguir a vontade de Deus. Nós entendemos que para nós crescermos no Evangelho do Senhor, nós precisamos caminhar na renúncia. E quando nós caminhamos num caminho de renúncia, renunciando à nossa vontade para viver a vontade do Senhor, isso significa que nós estamos priorizando a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Assim, eu estou negando a mim mesmo, ou negar a si mesmo, que é o que nós conversamos, que Deus é o que nós abordamos nesse versículo. Mas negar a si mesmo também não é você tornar somente um alienado. Agora eu sou um cara completamente alienado pela palavra. Não, isso é algo totalmente errado. Muitos colocam na cabeça que evangélico é aquele que se enfia dentro do buraco e sai negando tudo que vê pela frente. Na verdade, não é esse o entendimento. Esse entendimento, ele é uma forma muito equivocada, pois Jesus nunca nos ensinou isso. Na verdade, o negar a si mesmo também não é uma vida de ascetismo, ou seja, uma vida onde eu estou baseado somente em crenças, em rituais, e eu não estou me relacionando. Deus, ele é relacional. Nós estamos nos relacionando com o Senhor. E na medida que eu estou relacionando com Deus, na medida que eu estou tendo um momento de intimidade com o Senhor, eu quebro todo o ritual e entro no campo do relacionamento. Então, nós entendemos que o negar a si mesmo não é eu entrar totalmente num ritual e ficar meio que engessado, robotizado. Não. O negar a si mesmo é eu entrar em uma vida de relacionamento com o Senhor. Na Idade Média, muitos monges negavam as suas paixões e tinham o costume de viver somente ali pela palavra de Deus, viver somente o ritual que era colocado. Na verdade, o negar a si mesmo não é visto como um peso, né? Ser cristão não é um peso, na verdade é um privilégio, é uma vida de relacionamento. E quando nós falamos de peso, nós estamos falando de algo difícil de suportar.
mas o Evangelho é algo que nós suportamos facilmente. Então, não é um conjunto de ritos, religiões, um conjunto de duros ensinamentos, não. Um conjunto robotizado, não é isso. Na verdade, é um conjunto de relacionamento, é uma vida de relacionamento ao Senhor. Então, o que nós precisamos é negar a si mesmo, é abandonar o desejo da nossa carne, abandonar o desejo da nossa alma, abandonar as nossas vontades e entrar na vontade do Senhor. E quando nós entramos na vontade de Deus, nós estamos negando a vontade da nossa carne para viver e cumprir a vontade do Senhor na nossa vida. E quando nós vivemos a vontade do Senhor, quando nós entramos nas vontades do Senhor, nós estamos vivendo uma vida de santidade, uma vida de busca pela palavra do Senhor. Então nunca devemos nos esquecer que a cruz é loucura para o mundo, mas para nós ela é o poder de Deus manifesto. Então quando eu estou negando a minha carne, eu estou andando pela cruz. E quando eu ando pela cruz, eu estou andando segundo a vontade do Senhor. Esse padrão de andar pela cruz é o nosso padrão que nós devemos caminhar. Nesse texto, Jesus nos mostra que nós precisamos caminhar na sua vontade. E quando nós caminhamos na sua vontade, quando nós caminhamos na vontade do Senhor, nós nos tornamos seus discípulos, nós nos tornamos o seu seguidor, ou seus seguidores. Então, nós precisamos ter relacionamento, nós precisamos buscar ter profundidade com o Senhor. E quando nós temos profundidade em Deus, nós abandonamos a nossa vontade e entramos na vontade do Senhor. Então, esse conceito que nós conversamos na semana passada de andar pela cruz e negar a si mesmo, são conceitos que caminham juntos. Por que são conceitos que caminham juntos? Negar a si mesmo é tomar a cruz. Porque se eu estou negando a minha vontade, eu estou tomando a cruz e caminhando na vontade do Senhor. A cruz nada mais é do que fugir da responsabilidade humana, da responsabilidade da nossa carne, da vontade da nossa carne e entrar na responsabilidade do Senhor, ou seja, caminhar na vontade de Deus. Eu não consigo fazer a vontade do Senhor fazendo a minha vontade. Eu preciso fazer a vontade de Deus negando a minha própria carne. É impossível agradar a vontade da sua carne e agradar a vontade do Senhor. Então, compreendendo o negar a si mesmo, agora nós vamos conversar um pouco aonde a cruz nos toca. Bom, a cruz toca em nossos relacionamentos. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos compreender. A palavra de Deus, no Evangelho de Lucas 14, versículo 26, diz o seguinte: se alguém vem a mim e não aborrece, isto é, ama menos a seu pai e a mãe, e mulher e filho, irmãos e irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, versículo 26. Bom, o primeiro ponto diz em respeito à minha necessidade de ser aceito pelos outros, de ser honrado, ser respeitado, ser amado. Ou seja, quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu vou negar a vontade dos homens. Jesus, ele não foi sacrificado porque era um cara bonzinho. Jesus foi sacrificado porque ele era visto como uma ameaça. É isso que um dos escritores bíblicos nos diz. E quando a palavra de Deus mostra que Jesus é uma ameaça, significa que ele estava abandonando a sua vontade e entrando na vontade do Senhor. Então, quando nós caminharmos na vontade de Deus, nós precisamos negar, renunciar à vontade da nossa carne. E quando nós renunciamos à vontade da nossa carne, nós renunciamos os pensamentos de outras pessoas, nós renunciamos como que as pessoas vão me enxergar, eu renuncio à honra das pessoas, porque
A honra das pessoas é visto para nós como bajulação. Eu não quero ser bajulado, eu quero ser honrado. E ser honrado por Deus significa que nós estamos sendo honrados da maneira correta. Se eu procuro honra de pessoas e não a honra do Senhor, eu estou querendo bajulação. Então não significa que eu não quero ser mais amado, não. Mas eu buscarei ser amado pelo Senhor. Se eu busco ser amado pelas pessoas a qualquer preço, eu vou me tropeçar. E se eu ficar alimentando a minha carne, desejando ser que o meu ego, aquilo que nós conversamos na semana passada, desejando que as pessoas se alimentem o meu ego, alimentem as minhas vontades, eu não vou entrar na vontade do Senhor. Se eu desejo ser amado por Deus, eu tenho que abandonar a vontade da minha carne. Se eu desejo ser amado pelo Senhor, eu não posso colocar a fé, eu não posso colocar a Deus como segundo plano. Ele tem que ser meu primeiro plano. Eu preciso ser amado por Deus. Todos nós temos uma grande preocupação com a nossa reputação, com a maneira com que as pessoas vão nos enxergar, quando elas vão nos ver. Mas quando nós tomamos a cruz, nós precisamos abrir mão da opinião do mundo a nosso respeito. Mesmo que nos chamem de louco, fanático, estúpido ou alguma coisa semelhante. Não, isso não nos ferirá, isso não nos pode ferir. Por quê? Porque nós estamos buscando o padrão de Deus. Se você dizer hoje para uma pessoa que não caminha na vontade de Deus, e você falar que um homem veio à terra e construiu uma grande arca, vamos dizer de Noé, construiu uma grande arca, colocou vários animais e veio um grande dilúvio e matou várias pessoas, com certeza a maioria dessas pessoas vão te chamar de louco. Significa que essas pessoas não compreendem a palavra de Deus. E como nós falamos, a palavra de Deus para alguns são loucuras, mas nós renunciamos esse status, renunciamos essa reputação de algumas pessoas. Por quê? Porque nós queremos a reputação de Deus. Então, todos nós precisamos estar preocupados com a reputação de Deus em nossas vidas. O que Deus pensa ao nosso respeito, o que Ele enxerga em nós. Então, mesmo na vida da igreja, nós precisamos amar mais a Deus do que buscar ser aceito pelos irmãos e irmãs. Porque assim como Deus desejou, assim como Deus exigiu de Maria que ela gerasse Jesus sendo virgem, Ele pode exigir de nós algo que possa nos levar ao constrangimento. Mas como assim? Pense comigo então. Maria, virgem, aceitou ser instrumento de Deus. Ela ficou grávida, mas Maria não estava casada. Agora imagina, as pessoas observando Maria, com certeza iria chamar ela de adúltera, com certeza iria apedrejar, mas ela ignorou a aceitação do mundo e aceitou o chamado de Deus sobre a vida dela. Então, hoje nós podemos fazer várias coisas na igreja e não sermos aceitos pelas pessoas, não sermos aceitos até pelos irmãos da própria igreja. Mas nós precisamos caminhar na aceitação do Senhor. Precisamos ser livres em nossas decisões, mas o fato de nós estarmos livres é negar a vontade da nossa carne e entrar na vontade do Senhor. Nós não podemos ficar buscando aprovação, elogio, reconhecimento ou aceitação de pessoas fora da igreja, até mesmo de dentro da igreja. O que nós precisamos é oferecer o nosso amor, o nosso elogio, a nossa aceitação ao Senhor. E isso é entregue ao Senhor. É necessário que cada um de nós deixe a cruz ser aplicada em nossos relacionamentos. Então, o primeiro ponto é aceitar a cruz de Deus em nossos relacionamentos. Abre a mão de toda a reputação humana e entra na reputação do Senhor, naquilo que o Senhor pensa a seu respeito. O segundo ponto, a cruz toca o nosso eu.
como assim a cruz toca o nosso eu? A palavra de Deus em Lucas 14, versículo 27 diz o seguinte: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, isso é fundamental para qualquer cristão que deseja viver a vontade do Senhor. Ou seja, se eu desejo viver a vontade de Deus, a cruz, ela tem que estar no centro da minha vontade. O que o Senhor faria em meu lugar? Como o Senhor pensaria, como o Senhor agiria? Tomar a cruz não fala de tomar a vontade de Deus em detrimento da minha vontade. Não. É assumir a responsabilidade que se refere da parte do processo, sem fugir dela. Ou seja, eu vou assumir a minha responsabilidade da cruz e eu não vou fugir dessa responsabilidade. Muitas vezes a vontade de Deus implicará em dor e eu devo me apossar dela e não abrir mão da vontade de Deus. Mesmo que a minha carne deseja ter o prazer à vontade, eu desejo abrir mão dessa vontade da carne. E mesmo que me traga dor, eu vou estar ali, firme nesse confronto. Então, a cruz nos fala de abrir mão dos nossos direitos, de reconhecimentos, de oportunidade. Fala de nós abrir mão de algo que venha, vamos dizer assim, algo que venha claramente da mão de Deus para nós. Ou seja, Jesus, quando estava prestes a ser crucificado, o que ele diz? Eu abro mão da minha vontade para viver a vontade do Senhor. Ou seja, nós precisamos renunciar o nosso eu e entrar na vontade do Senhor. Satanás ofereceu muitos caminhos fáceis para Jesus e ele negou todos. Lembra quando Jesus, no começo do seu ministério, quando o próprio Espírito de Deus o leva ao deserto para ser tentado pelo diabo, e ali Jesus teve o quê? Ele teve a transformação em seu ministério. Ele abriu mão da sua vontade para viver a vontade do Pai. Muitas vezes, nós precisamos abrir mão da nossa vontade para viver a vontade do Senhor. Nós também podemos ver isso no Calvário. Aquela tentação em descer da cruz, mas Jesus não desceu, permaneceu e lutou o bom combate. E hoje a graça do Senhor nos alcançou. Muitas das vezes, nós precisamos, permanecer na cruz e não abrir mão de estar na vontade do Senhor. E quando eu falo de permanecer na cruz, é carregar a nossa cruz. Mas muitas vezes nós descemos da cruz porque estamos perdidos. Mas o que é esse descer da cruz? Descer da cruz é, na verdade, tomar qualquer atitude para salvar o meu eu, salvar o meu pecado, vamos dizer, salvar o meu ego. Então, é qualquer tomada de caminho fácil do que diz a respeito dos princípios espirituais. Ou seja, de forma mais direta, todos os esforços que devemos para defender, escutar, proteger, vindicar ou salvar o nosso ego, nós vamos descer da cruz. Se eu caminhar na vontade do meu ego, eu vou descer da cruz. E descer da cruz significa abrir mão da vontade do Senhor para viver a minha vontade. Ou seja, quando outras pessoas entendem mal os esforços que eu estou fazendo, ou aquilo que eu estou fazendo diante da direção do Senhor, aí eu começo a me justificar e começo a entrar na vontade dessas pessoas. E quando eu entro na vontade dessas pessoas, eu estou descendo da cruz. E quando eu desço da cruz, eu estou abrindo mão da vontade de Deus. Mas por que sempre nós temos essa vontade de descer da cruz? Porque nós estamos recebendo o confronto. E quando somos confrontados, a tendência é escapar, fugir,
abandonar. E Deus não nos chamou com o espírito de covardia, e sim com o espírito de obediência, filhos obedientes. Se Deus te chamou para caminhar na cruz, caminhe. As pessoas vão te ofender, as pessoas vão te chamar de louco, sim, mas caminhe na vontade da cruz. Não negue a cruz, não desça da cruz, não abra mão de estar na cruz. A cruz é o princípio que nós temos para caminhar na vontade do Senhor. Então hoje nós falamos de 2 pontos. A cruz toca o nosso eu. Eu preciso abrir mão da minha vontade para caminhar na cruz. E a cruz toca em meus relacionamentos. Eu preciso abrir mão dos meus relacionamentos, da minha reputação, para viver a reputação do Senhor. Esse é o estudo de hoje. Feche os seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada ao nosso coração. Que teu Santo Espírito possa nos ensinar cada vez mais, ó Deus, a negar a vontade da nossa carne e entrar na vontade do Senhor, na vontade da tua palavra. Que possamos, ó Deus, negar a nós mesmos e caminhar pela cruz, pois é na tua cruz que encontramos o sucesso, é na sua cruz que encontramos a salvação. E não tem como, ó Pai, caminhar fazendo a vontade da nossa carne e fazendo a vontade da nossa cruz. É preciso negar a carne para ajustar a vontade da cruz. Muito obrigado pela tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos e irmãs, esse foi o estudo de hoje. Se você tem alguma dúvida, se você deseja apontar algum ponto no estudo, escreva aqui na descrição desse vídeo, nos comentários, ou manda uma mensagem para o pastor. Nós estamos aí para caminhar juntos, tá bom? Deus abençoe, paz do Senhor e até semana que vem no próximo estudo bíblico.